Boa noite, bem-vinda, bem-vinde, bem-vindo a mais um Fórum Sindical, um programa da Revista Fórum em parceria com os Sindicatos Petroleiros Norte Fluminense. Boa noite, Veranize, boa noite, quem mais? Free Spirit, Neuci, quem mais está aqui? Denis, Chaga Souza, enfim, essa galera que está sempre com a gente, continue com a gente. Hoje a gente vai discutir o arcabouço fiscal. Eu tenho uma opinião formada, mas eu não sou economista, mas uma opinião a partir da classe trabalhadora, né? Então, eu até apelidei de calabouço fiscal, quero saber se é isso mesmo. Então, a gente trouxe um economista e trouxe o Heleno, que a gente sofreu muito com a EC 95, com o teto dos gastos, né? A educação foi assim, atacada num nível, e possivelmente a gente não teria mais nem SUS se não tivesse a pandemia, né? Porque a EC 95, aquela PEC famigerada do teto dos gastos, ela mudou a Constituição num ponto, gente, fundamental, que desde a década de 40 a gente tinha na Constituição, que era a garantia de recursos tanto para a saúde como para a educação, né? E eles vincularam isso a orçamento e garantiram assim, né? Esse 95 foi feita pela Febraban, garantiu o pagamento de juros altíssimos, né? A gente nunca faz auditoria dessa maldita dívida pública e fica enchendo o bolso de banqueiros. Então, eu queria chamar meus convidados. Cadê o Ademar Mineiro? Oi, Ademar. Oi, Maria Pro. Boa noite. Boa noite, querido. Será que você consegue abaixar um pouquinho a câmera? Porque a gente está vendo muito o teto. Se você conseguir. Eu estou usando o celular. Eu tenho um problema com o computador. Assim que o computador entrar, eu mudo aqui. Tá bom, tá bom. Eu estou tendo que religar aqui o computador. Tá bom. Isso. E eu vou chamar também o Heleno. Helena Araújo, presidente da CNTE. Nossa, Heleno, que breu! Onde você está? Tentando achar um lugar para poder participar. Um abraço para você, Maria Flor, um abraço para o Ademar. Tentando aqui achar um local para participar, que eu estou na transição entre Rio de Janeiro e Porto Alegre. Tá bom, está no aeroporto. Fora sindical, é curioso, assim, a quantidade de entrevistados que a gente pega no aeroporto, porque a galera cumpre o compromisso, né? Vem aqui quando assume o compromisso, mas está enlouquecido na luta. Então, a gente também entende isso. Bom, eu vou começar com a Ademar. Ademar, eu queria que você explicasse para a gente, porque assim, é cheio de economês, né? E a classe trabalhadora é um pouco como o juridiquês, que afasta a gente do entendimento do que, afinal, é o arcabouço fiscal. O que ele traz de diferente da EC 95, por exemplo? Esse substitutivo que foi feito pelo relator, ele tornou muito pior. Enfim, eu queria que você explicasse em linhas gerais, de uma forma que a gente compreenda, né, o que se tem alguma vantagem para nós, né, para nós brasileiros, classe trabalhadora, em relação à emenda constitucional 95, que aquela foi profundamente catastrófica para nós. Olha, então, vamos lá. A ideia do arcabouço fiscal, na verdade, como você falou, ele vem para substituir a emenda do teto de gastos, né? A emenda constitucional 95. Então, quando no final do ano passado, ainda sob o governo Bolsonaro, mas já negociada pelo novo governo, pelo governo Lula no Congresso, você aprovou a emenda constitucional 126, né? Que ficou conhecida aí como PEC da transição, né? Quando você aprovou a PEC da transição,
um dos pontos que você colocou na PEC da transição foi que você substituiria o teto de gastos por uma nova regra, né? E, inclusive, o teto de gastos ficaria valendo, né, até que a nova regra fosse aprovada. Então, na verdade, continua, na essência, uma ideia de controle de gastos, mas, digamos, se assume definitivamente que a lei de teto de gastos, que previa, digamos, gastos decrescentes do governo, que ela naufragou, né? Que ela, na verdade, foi um insucesso, né? Fracassou. Então, na verdade, você praticamente não cumpriu a emenda de teto de gastos, né? Ela foi bypassada pelos governos, só que quando a gente vê, quando é um governo mais próximo dos interesses do mundo financeiro, eles não reclamam, né, que você está estourando aí o teto de gastos, né? Então, na verdade, foi isso que aconteceu antes, né? E agora criaram uma amarração, né, nessa nova lei, para que você, digamos, que você pode aumentar os gastos, mas aumenta os gastos numa proporção menor do que o crescimento da economia, menor do que o crescimento da receita. Então, a grande mudança é essa. Enquanto a lei anterior ela previa que os seus gastos seriam decrescentes, né, a nova lei ela permite que você cresça os gastos, só que você cresce os gastos numa proporção menor do que o crescimento da receita, digamos, limitado aí a 70% do crescimento da receita. Então, você continua trabalhando dentro da lógica de limitação do gasto público, você continua trabalhando dentro dessa concepção, que é a concepção de austeridade fiscal, né, que vem lá desde os anos 90. Né? Enfim, a gente vai lembrar aí lei de responsabilidade fiscal e outras, né, que, na verdade, determinam esse caminho. Então, você continua com essa lógica. Ademar, eu já passo para você, Helena. Deixa eu só perguntar uma coisa. Se a gente for comparar a lei do arcabouço fiscal com a lei da responsabilidade fiscal, a gente pode dizer que ela é um avanço ou não? Com a lei de responsabilidade ou com a lei de teto de gastos? Não, com a lei de responsabilidade lá da década de 90. Não, porque a lei de responsabilidade ela continua em vigor. A lei de responsabilidade que estabelece todas aquelas proporções da receita corrente líquida para gasto, ela continua em vigor. A lei de responsabilidade fiscal você não alterou. O que você está alterando com esse novo arcabouço é a lei de teto de gastos. Essa fica caduca, essa, digamos, é superada pelo novo arcabouço fiscal. Agora, a lei de responsabilidade ela segue valendo, assim como todas as outras normativas de controle de gastos que já existiam antes. Né? O que você está substituindo é só a lei de teto de gastos. Então, a minha pergunta é essa: se a gente já tem uma lei de responsabilidade fiscal, que é uma lei que é muito neoliberal, né, no sentido de tratar o Estado brasileiro como se fosse uma casa, se a gente não tivesse Casa da Moeda, como se a gente não pudesse, como se a política fosse menor que a economia. E aí vem a lei de teto de gasto e agora vem o arcabouço fiscal. Na minha concepção, são leis que se sobrepõem, né? Porque se você já criminaliza, já responsabiliza o executivo se ele gastar de modo irresponsável, por que a gente tem que ter um arcabouço fiscal? Na verdade, você vai sobrepor. Vamos olhar a lógica mais geral. Né? Na verdade, essa legislação toda e essa legislação que vai ampliando o controle, ela, na verdade, expressa aí o poder do mundo financeiro. Né? Então, o que você está fazendo, em última instância, é colocando uma série de limites. E observe,
aí eu acho que vale a pena citar uma coisa que é importante, né? Você tem três instrumentos básicos de política econômica. Você pode ter alguns outros, não, mas basicamente, em todos os lugares do mundo, você tem 3 instrumentos básicos de política econômica: a política monetária, a política cambial e a política fiscal. No Brasil, depois aí da lei de autonomia do Banco Central, na verdade, o Banco Central ele tem a prerrogativa de controlar tanto a política monetária, não é? Então essa questão da liquidez, da definição da taxa de juros, tudo isso é com o Banco Central, né, pela autonomia. E o Banco Central também é o responsável pela política cambial. Não é? É ele que determina a relação entre o real e as moedas internacionais, é ele que administra as reservas internacionais do Brasil, etc, etc. Então, digamos, dos três instrumentos básicos de política econômica já estão sob controle do Banco Central, desse Banco Central autônomo, a política monetária e a política cambial. A única política na mão do executivo dessas 3 políticas básicas, desses 3 instrumentos básicos de política econômica, é a política fiscal. E é exatamente essa que você está amarrando. Você está amarrando, já tinha amarração com a lei de teto de gastos, você está substituindo a amarração que você tinha com a lei de teto de gastos, que era, como a gente viu, inviável, impraticável, você não conseguia cumprir a lei, não é? Você está substituindo isso pelo novo arcabouço fiscal, que determina que você tem aí limites de gasto, embora possa crescer os gastos, mas abaixo da arrecadação. Não? Então, isso é o poder do mundo financeiro, que já controla as 2 primeiras, que já controla a política monetária e a política cambial, através dos representantes que coloca lá junto ao Banco Central, e a única política que teria o executivo para, digamos, tocar o seu projeto de desenvolvimento, não é, que seria a política fiscal, você cria uma série de amarrações. Não é? Então, o grande objetivo é esse. O grande objetivo é que você gere aí recursos, não é? Para o pagamento da dívida pública. Para o pagamento dos encargos da dívida pública, né? Juros e amortizações. É esse o ponto central. Lembrando, inclusive, que o segundo maior gasto do governo, que é o pagamento de juros da dívida, juros e encargos aí da dívida pública, não estão sob controle, nem da política de teto de gastos, nem da política do arcabouço fiscal. E o Banco Central, sem pedir autorização para o Congresso, pode subir autonomamente a taxa de juros, como tem feito, como fez durante esse último período. Disso decorre um aumento expressivo de gastos e ninguém faz nada. O Congresso não pode fazer nada, o Executivo não pode fazer nada, a não ser pagar. Né? Então, eu acho que é essa visão de fundo que tem que ficar clara para as pessoas. Ao você introduzir essas normas de austeridade, né, através da lei que seja, né, embora o arcabouço fiscal seja um pouco mais sofisticado, né, menos tosco, digamos assim, do que a lei de teto de gastos, ele, no fundo, determina limites, né, do gasto, determina formas de você manter o tal do superávit primário, né, e o superávit primário, por que ele chama primário? Porque ele é, digamos, receita menos despesa antes de entrarem os gastos financeiros. Né? Então, por isso é que você tem superávit no gasto primário, porque quando você vai para o gasto total, que inclui as despesas financeiras, daí você não tem superávit. Né? Então, essa é a lógica, que é a lógica do mundo financeiro, que te amarra. E é curioso isso, porque tanto do ponto de vista macroeconômico, você precisaria, nesse momento, ter um aumento de gastos para reativar a economia. Quer dizer, a economia brasileira, depois da recessão de 2015 e 2016, ela patina. Não é? Você não tem uma retomada sustentável do crescimento econômico. Né? A economia brasileira fica patinando em patamares muito baixos e você precisaria ter um aumento expressivo do gasto público
né, para ativar a economia. Primeiro ponto. Segundo ponto, você tem demandas sociais que só podem ser satisfeitas se você tiver um aumento do gasto, ou seja, a população especial, a população mais pobre, depende dos recursos públicos para educação, para saúde, para segurança, para montagem de infraestrutura, de transporte, de habitação, etc. Tudo isso demanda gasto, não? E você está amarrando essas possibilidades de gasto. Então, tanto do ponto de vista mais abstrato, macroeconômico, da retomada do crescimento, você precisaria ampliar gastos, não? Quanto do ponto de vista do atendimento das demandas da população, você precisaria ampliar esses gastos, não? E isso num primeiro momento, antes de você ter aumento da receita, porque exatamente desse crescimento que seria, digamos, decorrente desse aumento de gastos, é que você poderia aumentar a receita, né? Então, até do ponto de vista de retomar o crescimento, você precisaria antes ter um gasto público ampliado, né? Essa, eu acho que é a grande discussão e é isso que a gente deveria estar discutindo. Na verdade, ao se aceitar essa lógica da austeridade, você está se amarrando tanto, digamos, do ponto de vista macroeconômico, para você deslanchar um novo ciclo de crescimento no país, quanto do ponto de vista da capacidade do Estado brasileiro de atender essas demandas da população mais pobre, né? Muito bem. Heleno, você acompanhou bem isso, porque na direção da CNTE a gente tem que olhar, né, essa política fiscal, porque é disso que depende não apenas o aumento de concursos, né, porque a gente está vendo muitos setores esvaziados do setor público para poder atender a população com políticas públicas, especialmente na educação, os investimentos na educação. E aí, a loucura que a gente consegue aprovar e garantir na Constituição os recursos do Fundeb e vem o arcabouço fiscal e não garante. Como é que a gente lida com isso, Heleno? Verdade, Maria Flor. Muito complicado, né? Não sei se o Ademar é economista ou também é professor e fez uma didática muito boa. Acho que a fala dele explicou bem a situação que estamos passando. É uma situação muito complicada, né, na perspectiva de atendimento das demandas, né, do povo brasileiro, e nós todos amarrados, né, e amarradas nessa mobilização e a forma de concentrar renda nas mãos de poucos. Uma estrutura internacional que tem influência aqui no Brasil e ficamos aí à mercê dessa política perversa contra o povo brasileiro. Claro que a possibilidade que nós temos a cada 4 anos de mudar a representação no Congresso Nacional, ela é grande. Mas também nós precisamos de uma reforma política, porque o povo brasileiro, de fato, não está representado no Congresso Nacional. Um Congresso Nacional que representa essa elite do dinheiro, essa elite perversa, que só pensa em concentrar renda, não estão nem aí, mesmo como deputado federal, mesmo como senador, senadora, não se importam com a situação em que passa o povo brasileiro. Claro que o conceito utilizado na economia, e pode muitos não ter acordo, o que estamos falando de gastos do governo, na verdade, são investimentos em políticas sociais. Estamos falando de investimentos na saúde, para atender a demanda do nosso povo a partir de um sistema unificado de saúde, SUS, que nós temos nesse processo. Nós estamos falando de investimentos na educação, uma política fundamental para mudar a vida das pessoas. Todos, né, no momento aí de debate, discussão, do próprio processo eleitoral, sempre colocam a educação como elemento fundamental desse processo. Então, você passar pelo que estamos passando, com o governo golpista, que foi o governo Temer, o governo negacionista, que foi o governo Bolsonaro, que deixou uma imensidão de obras paralisadas, sem conclusão por parte do governo federal. A maioria dessas obras na área da educação.
as creches inacabadas nesse processo. Um governo que entregou, não fez transição, mas deixou a coisa acontecer, que estava há anos com o valor da alimentação escolar na educação básica congelados, que tirou dinheiro da universidade pública, autorizado pela emenda 95, do orçamento das universidades públicas, dos institutos federais. Um governo que congelou por muitos anos também a bolsa de estudos dos pesquisadores, dos estudantes. Então, como nós vamos retomar, né, esse processo de desenvolvimento social, econômico e sustentável, né, que o próprio conselho que o Lula montou tem esses nomes colocados, como você desenvolver essas políticas dentro desse contexto que o Adhemar traz para a gente, mostra para a gente, que é o fato concreto. Nossa mobilização, Maria Flor, para que o Fundeb, que é o fundo que financia a educação básica, não fosse incluído nesses limites de investimentos na educação pública em nosso país, ex-deputados federais, economistas, interagiram comigo dizendo, olha, mas o problema não é só o Fundeb dentro do arcabouço fiscal. O problema é a própria ideia, a concepção do arcabouço fiscal que a Adhemar acaba de nos explicar nesse processo. É um processo mais profundo que nós precisamos reagir enquanto povo brasileiro, enquanto entidades organizadas, temos que fazer a pressão necessária. Nós, da CNTE, temos a clareza, né, que defendemos o governo Lula, que acompanhamos o presidente Lula durante todo o processo que ele sofreu em Curitiba, tiramos todas as nossas ações de Brasília, levamos para Curitiba para poder acompanhar, e hoje está comprovado que foi um golpe arquitetado também contra ele, mas esse apoio, essa confiança que tem no presidente Lula não pode ficar sem uma crítica, sem uma pressão, sem uma mobilização social muito forte para que o governo seja firme nesse processo de defender o seu povo. O Congresso é que define, o Congresso acabou de mexer, alterar a estrutura de funcionamento do governo, dos ministérios, coisa que nunca aconteceu no país, né, fazendo com que o governo fique refém, né, faça com que haja uma sabotagem no processo de organização. Então, enquanto povo brasileiro, nós não podemos ficar parados observando isso. É importante que a gente reaja. Né? Não adianta ficar disputando pelas redes sociais, não adianta ficar disputando pelas mídias, se o governo foi vitorioso ou não. Não, nós fomos derrotados. O povo brasileiro, quem mais precisa de investimento público, está sendo massacrado por esse Congresso. Então, é importante que a fala do presidente Lula seja vivenciada na prática. E, para que isso aconteça, nós temos que pesar firme contra esse Congresso, mobilizar esse país, né? Não aceitar e não ficar se enganando, né, de que há um processo de mobilização, um processo de conquista dentro do Congresso. Não há. Então, é importante também que os ministros do presidente Lula sejam firmes na sua fala. Não adianta querer ficar vendendo para a sociedade se o governo ganhou, foi derrotado no Congresso. Não. O povo brasileiro perdeu. Nós precisamos reagir, nós precisamos firmar força no processo para poder evitar que isso continue acontecendo em nosso país. Então, é importante, Maria Flor, que a gente, usando os canais que nós temos aqui nas redes sociais, possamos aglutinar. Temos que ocupar as ruas, temos que fazer pressão nas redes sociais, temos que ser firmes contra estes que querem manter o povo morrendo de fome, que querem manter o povo brasileiro sem educação, que querem manter o povo brasileiro sem saúde. Então, é importante que a gente reaja, é importante que a gente faça isso. Eu queria trazer para a roda três questões que apareceram no chat, e tem uma fala irônica do Roberto Silva, que hoje eu tenho essa sensação, viu, Roberto? Faz o L de Lira, porque é inacreditável, né? Como este Congresso, que a gente não elegeu da forma como eles... Não elegemos para eles presidirem, a gente elegeu para eles estarem no Congresso Nacional e representarem o povo, mas não o que eles fazem. O Sérgio Cruz pergunta o seguinte: quais elementos aprovados no Congresso e a proposta original do governo federal?
Aí, Ademar, você pontua, eu acho que ficou muito explícito, por exemplo, na inclusão dos parágrafos do relator, por exemplo, explícito a garantia do pagamento para os banqueiros, né, da dívida externa. Essa é uma questão. O Mário Sérgio diz, na proposta do Haddad, ficaria de fora o arcabouço, o Bolsa Família, o aumento real do salário mínimo, o Fundeb, o Fundo da Saúde e o piso da enfermagem. E, finalmente, o Free Spirit, aí eu vou deixar um pouco o Heleno responder isso, como mudar esse quadro? Lula poderia tentar tirar o Bob do BC, articular os movimentos sociais e as ruas, ou não teria chance de apoio no Senado? Então, eu acho que a gente eu só queria fazer um comentário sobre isso, parece que a gente desaprendeu a fazer política. Hoje o Lula soltou um tweet muito bom, né? Política, a gente não pode ter medo da política, tem que fazer política. As pessoas ficam sempre assim, esperando... vamos mobilizar as ruas. Não é fácil mobilizar as pessoas numa situação de completa precariedade, onde as pessoas estão tendo que trabalhar muito mais para sobreviver, onde uma reforma do ensino médio rebaixou, né, completamente a forma e a formação política mesmo dos estudantes, enfim. A gente está no mato sem cachorro e às vezes eu fico me perguntando como é que a gente sai desse nó. Sem formação política, acho que é impossível. É impossível, porque assim, as pessoas precisam entender o que o Ademar acabou de falar. Gente, o arcabouço garantiu, né? O arcabouço com a participação da Febraban, com a participação dos principais empresários especuladores desse país, garantiu no texto, que os recursos públicos que eu, você, o Heleno, a Ademar, pagamos de impostos, vão ser apropriados pelos bancos, a partir dos juros, né, da dívida pública. E as políticas públicas que vocês acabaram de citar, aumento real do salário mínimo, saúde, educação, piso do professor, piso da enfermagem. A gente tem hoje uma demanda seríssima no país, um país que está envelhecendo, né, com uma população paupérrima e envelhecendo e sem recursos, né? A gente sempre falou que esse 95 acabaria, não era só a reforma da Previdência, mas acabaria com os velhos, porque a gente está com uma população super envelhecida e não tem política de cuidado. Então, assim, nós precisamos, como a Ademar disse, para fazer a economia girar, a gente precisa que o Estado invista. E os bancos estão dizendo, não vai investir. Ademar, eu quero começar com você e depois eu jogo para o Heleno. Acho que você... voltou o meu microfone. Eu acho que a primeira coisa é a gente ver o processo que está em curso. Né? Então, o processo que está em curso, a gente ainda não tem o detalhe da lei. Né? Então, na terça-feira à noite, a Câmara aprovou uma primeira versão da lei. Houve um debate muito de bastidores. Né? Na verdade, o Congresso mesmo não debateu muito a lei, os deputados não debateram. Né? O que houve foi um debate de bastidores, onde especialmente o Ministério da Fazenda apresentou a versão que estava defendendo e defendeu que você tivesse o mínimo possível de mudanças, né, de alterações nessa versão inicial. Então, essa versão inicial, grosso modo, foi aprovada. Né? Agora, o trâmite é que a proposta aprovada vá para o Senado, que pode emendar ainda essa proposta. E se o Senado não emendar, se o Senado pura e simplesmente aprovar, vai para a sanção presidencial. Se o Senado fizer emendas, volta para a Câmara, que é quem dá a palavra final. Então, até que esse processo seja concluído, a gente não sabe exatamente como é que ficou a lei, em detalhes, porque ela pode ser alterada ainda.
A gente só sabe essa lógica mais geral que eu estava falando, né? E também não sabe o que exatamente vai ser incluído e excluído, né? Isso chega a ser até curioso, né? Porque vamos pegar um exemplo, só para ter um exemplo, que a gente não sabe ainda se vai ser abrangido ou não pela lei, porque isso está em discussão. Mas o piso da educação ou o piso de enfermagem, esses pisos, na verdade, foram aprovados pelo Congresso, certo? São leis aprovadas pelo Congresso. Olha só que coisa curiosa, né? Dependendo de como ficar a redação da proposta final de arcabouço fiscal, você vai estar dizendo que não pode cumprir uma lei que foi votada pelo Congresso. Olha só, você não tem capacidade de dizer para o Banco Central que ele tem que baixar a taxa de juros, porque isso está comprometendo a sua capacidade de fazer gastos que são demandados pela população. E o Banco Central não é eleito pela população. Os congressistas que são eleitos pela população podem ser bypassados aí, né? Podem ser abalroados por uma nova legislação que pode impedir o cumprimento de leis que foram aprovadas por eles, como a lei de pisos de salários, como a lei de salário mínimo, né? Uma política de recomposição do salário mínimo, esse é o piso de enfermagem, os pisos da educação, etc. Então isso tudo é muito curioso, né? Porque ninguém reclama disso, ninguém fala, né, da autonomia do Congresso nesse momento, né? As pessoas só falam, né, em atender essa demanda, né, essa grande demanda do mundo financeiro, dos aplicadores financeiros, que é garantir aí os recursos para o pagamento da sua remuneração. Né? Então, se chegou a falar lá atrás, quando a lei começou a ser discutida, inclusive na ideia de criminalização dos gestores. Né? O que seria isso? Quer dizer, o ministro da Fazenda, eventualmente até o presidente da República, poderiam ser criminalizados se não cumprissem, não é, essa lei do arcabouço fiscal, assim como, digamos, o governo anterior poderia ser criminalizado por não ter cumprido a questão do teto de gastos, não, em vários momentos. Então, você tinha pouquíssimas opções, a pandemia foi uma delas, felizmente, né, que aí você tinha uma catástrofe que te obrigava a fazer gastos, e aí mas o país está numa catástrofe, ou não está? Né? Quando você está falando que quase em torno de um terço da população está passando fome, não está conseguindo fazer 3 refeições por dia, isso não é uma catástrofe? Isso em si já não justificaria você fazer gastos além dos que estão limitados, seja na lei de teto de gastos ou no arcabouço fiscal? Não? Então, eu acho que é essa discussão que tem que ser colocada. Eu acho que valeria a pena. Não acho que isso vai acontecer, acho que se deixar com os parlamentares, seja o Senado, seja voltar para a Câmara, o que vai acontecer é até um endurecimento maior da lei, não é? Porque esse lobby, basta a gente ver quantos dos parlamentares, não é, foram eleitos com recursos aí do mundo financeiro, do que o pessoal chama de Faria Lima, né? Da rua lá dos grandes aplicadores financeiros em São Paulo. Né? Então é isso que está contando nessa hora. Né? O que está contando mais do que qualquer coisa é isso. E se realmente não se fizer uma campanha de esclarecimento do que está acontecendo, de modo que as pessoas fiquem mais atentas, né? Passa sempre essa ideia, né, de que a economia do país funciona como a economia doméstica. Né? Exato. Na tua casa, você tem, e mesmo quando se trata da sua casa, você tem excelentes motivos para abrir exceções. Ninguém, quando compra casa própria, deixa de se endividar, certo? Todo mundo, para comprar a sua casa, acaba se endividando. Existem os mecanismos para isso, né? A partir de recursos do próprio FGTS,
né, dos fundos que existem para financiamento da casa própria, mas quem vai comprar uma casa, normalmente, a não ser que seja uma pessoa muito rica, normalmente se endivida. Né? Agora, é uma dívida justificável, correto? E, como qualquer dívida, o que importa é não a dívida em si, mas as condições de pagamento da dívida. É isso que importa. Então, quando você faz uma dívida para comprar sua casa própria, você tem prazos longos, não é? 15, 20 anos para pagar, você tem taxas de juros mais ou menos sob controle, não é? Então, você tem algumas garantias de que você vai poder pagar a dívida. Isso deveria valer para o Estado Nacional também, ou seja, quando você faz uma dívida, não é? Você faz uma dívida para fazer investimento público, não é? Para fazer o país voltar a crescer e, com isso, você gerar as condições de pagar essa mesma dívida. Não é? Agora, o que eles fazem é impor uma visão rasteira do orçamento doméstico, dizendo, não, você não pode gastar mais do que você ganha, e gastar mais do que você ganha significa que você tem que ter dinheiro para pagar essa questão da dívida pública. Ou seja, o que eles estão dizendo o tempo todo é que você tem que ter dinheiro para pagar a dívida, dinheiro para pagar os aplicadores da dívida pública. Né? É isso sempre que está sendo dito, é uma garantia para essas pessoas. E é uma garantia que a população mais pobre não tem. Ou seja, de você ter, digamos, a garantia do gasto social, a garantia do gasto com educação, a garantia do gasto com saúde, a garantia do gasto com transporte, com habitação, com segurança, etc. Você não tem essa garantia. Né? Essa população mais pobre, ela fica ao desamparo em função de você ter que garantir o pagamento aí dos rentistas, o pagamento desses que ganham com a dívida pública. Então, eu acho que é isso que tem que ser dito para as pessoas e que tem que ganhar a cabeça das pessoas, né? É ter clareza desse processo. Os detalhes da lei, como eu falei, a gente ainda não sabe, porque a lei ainda a discussão vai prosseguir, né, agora no Senado, depois volta para a Câmara. Então, o que vai estar dentro, o que vai ser exceção, né? Isso tudo ainda está em discussão. Né? Isso vai ser o que você vai estar discutindo aí nas próximas 2 semanas, eu imagino. Heleno, como você diz, Ademar é muito didático. Ele citou 3, e o Maurício chamou a atenção disso, né? Ele citou o teto, o piso dos professores, o piso dos enfermeiros, a política do aumento real do salário mínimo, a gente pode colocar aí o Fundeb. São todas leis que foram aprovadas pelo Congresso, mas que, ao propor, né, da forma como eles vêm discutindo o arcabouço fiscal, acaba não deixando com que o governo cumpra leis votadas pelo Congresso. Será que essa é uma saída, Heleno, da gente começar a fazer essa comunicação com a população e com o próprio Congresso? Porque, assim, o Congresso Nacional entrou num movimento, né? Assim, eu consigo visualizar essa piora absurda do Congresso na época do Cunha, né? Essa galera do baixo clero. A gente olha hoje aqui o Congresso, tem um barulhinho aí, acho que é do Ademar. A gente olha esse Congresso e fala, mas de onde saiu essa gente? Né? Uma gente completamente desqualificada, com um discurso mais desqualificado ainda, que cumpre ordem, né? Que ordem que eles cumprem? Desde quando a votação do impeachment, pela família, por Deus, pela pátria, a gente sabia que era um código, né? Era um código para receber o montante, e aí você tem hoje um Lira que continua articulando. Ademar, eu tenho uma outra dúvida. O arcabouço fiscal tira o poder do orçamento secreto? Porque essa é uma questão. O Congresso acabava, gente, fazendo umas coisas que era papel do governo, né? E de maneira completamente sem transparência.
Esse arcabouço, ao menos, ajuda a controlar isso ou não? Ademar? Depois eu passo para ti, Helena. Eu acho que... Ademar, você está ouvindo a gente? Não está ouvindo. Aí. Quando ele voltar, a gente volta para essa conversa, porque eu quero entender isso. Eu acho a sua questão, Maria Flor, acho que eu teve o mesmo entendimento que eu também tive. Ou seja, você tem um congresso, ou uma representação do povo no congresso que quer matar, que quer eliminar o papel do Estado. Esse é o trabalho. Nós, sindicalistas, ficamos com o discurso de Estado mínimo, Estado neoliberal, mas o povo precisa entender que medidas como essa é para tirar o papel do Estado. O Estado, que tem o dever de buscar o equilíbrio social, de tirar de quem tem muito e ajudar quem não tem. E aí vem a política que a gente conhece na prática, que as pessoas conhecem, que é o Bolsa Família, quer ter escola pública, quer ter o posto de saúde público. Só que eles trabalham na linha, como o Ademar muito bem colocou, de sobrar dinheiro para uma elite, um grupo pequeno dentro da sociedade brasileira que concentra a renda, que concentra o dinheiro público. Toda a riqueza que a classe trabalhadora, que o povo brasileiro produz nesse país, eles fazem esse movimento através de representações no Congresso Nacional para que mais da metade dessa riqueza produzida fique na mão deles, com esses pagamentos dos juros das dívidas, com os papéis que compram do Estado, vivem de renda, não tem investimento no mundo produtivo, não gera emprego, não gera renda para o nosso povo. Então, toda essa mobilização... E mais, Helena, se apropriam dos bens do povo brasileiro, com as privatizações. Exatamente. Eu estava agora no Congresso do CEP, na parte de conjuntura, e uma das teses que nós estamos defendendo, que inclusive a tese que defende que o CEP volte a se filiar à CNTE, se coloca lá a denúncia da privatização de uma empresa aqui no Rio de Janeiro, onde o governador teve 22 bilhões nas suas mãos, e ele fez repartição desse dinheiro com o município, negociando a sua candidatura, e ganhou no primeiro turno. E quando a gente olha lá atrás, na época do Fernando Henrique Cardoso, quando começou a privatizar as empresas, o discurso mentiroso é que nós vamos privatizar as empresas públicas para ter mais dinheiro para o Estado investir em educação e saúde. Mentirosos. Enganam o povo brasileiro, privatizam e utilizam os recursos para fazer os benefícios próprios dessa representação. Uma parte considerada do Congresso por representar por esses banqueiros, porque tem muito dinheiro, que financiam sua campanha, porque a gente não tem uma reforma política correta, adequada em nosso país. Outra parte é nessa aventura das redes sociais e querer desmontar tudo que nós construímos, né, na questão da buscar a igualdade de direitos, de salário entre homens e mulheres. Eles tentam desmontar o respeito à autonomia pedagógica dos professores, eles tentam desmontar com leis que montam também. Então, se juntam, né, esses negacionistas, com esses neoliberais, com esses financiados por essa elite do dinheiro, para, de fato, tirar o patrimônio do povo brasileiro. Então, é isso que nós, de movimentos sociais, né, precisamos entender e aprender como levar esse debate para a maioria do nosso povo, que a gente leve esse povo a se revoltar, a se rebelar, né? A, de fato, das formas possíveis, que você lembrou muito bem, eles nos sufocam, tiram o nosso emprego, nos terceirizam, nos fazem contratos temporários para nos manter sob controle, né? E que a gente tenha condições de levar o conhecimento do povo que está acontecendo para a gente sair desse controle. Então, nós temos que aprender a fazer isso, nós temos que saber chegar, né, nesse povo para dizer, olha, há um controle dessa forma e a gente vai ter que se livrar desse controle.
Nós temos que aprender a colocar esse prato para poder fazer esse movimento muito forte no nosso país. O Ademar que voltou, dá para a gente escutar a sua pergunta que se fez para ele. Eu tinha uma dúvida, Ademar, se ao menos com esse arcabouço fiscal, é possível ter mais controle sobre o orçamento secreto. Se a prática do orçamento secreto vai ter algum nível de controle, porque esse é outro absurdo, né? Que é um executivo que também pega parte dos recursos sem nenhuma transparência. Então, bom, primeira coisa, desculpe aí, eu tentei fazer de novo a transição aqui do celular para o computador, mas não funcionou. O computador entrou, mas entrou sem som, aí não adiantava, né? Então, desculpe aí. Eu acho que são duas coisas que estão separadas, né? O orçamento secreto, na verdade, ele já está sendo questionado na justiça, né? Então, ficou meio inviável, né? Eles estão tentando arrumar formas, mas essas duas coisas não são conectadas. O objetivo do arcabouço fiscal, porque você pode determinar, existe aqui uma conta de alguns bilhões de reais, né, que os parlamentares podem usar segundo os seus próprios critérios, né? Então, isso aí você pode chamar isso de orçamento secreto. Então, desde que tenha um limite, né, desde que não seja ilimitado, né, você poderia criar mecanismos similares ao orçamento secreto. O problema é que, digamos, o orçamento secreto está sendo questionado não só politicamente, ele está sendo questionado juridicamente, né? E isso está inviabilizando esse mecanismo, que evidentemente, digamos, é um mecanismo muito cômodo para os parlamentares mais fisiológicos, né? E que eles estão tentando reconstituir de alguma maneira. Mas a justiça já disse que, digamos, o orçamento ele tem que ser transparente, tem que ter mecanismos de prestação de contas, ou seja, você não pode não dizer onde é que o dinheiro está sendo gasto, né? Isso é impossível, né? Então, desse ponto de vista, ele não pode ser secreto. Agora, isso não tem nada a ver, tanto não tinha a ver antes com o teto de gastos, quanto não tem agora a ver com o arcabouço fiscal, né? Aí é uma questão política, né? Desde que você tenha um limite, aí uma rubrica não controlada, mas com os valores dados, você, se não houvesse a questão judicial, você poderia fazer isso, né? O problema é que existe, digamos, um questionamento político e existe também um questionamento judicial a respeito de fazer esses mecanismos aí de orçamento secreto. Ok. O Free Spirit diz o seguinte: isso tudo a gente sabe, meu Deus, o que fazer? Ninguém gasta tempo buscando soluções. Espírito livre, que bom que você é um espírito livre. Se a gente soubesse, quer dizer, se o povo brasileiro soubesse o que a gente está discutindo aqui, o povo brasileiro não ia aceitar. Este é o problema, né? O que a gente precisa fazer é conscientizar as pessoas. O que você sabe, você pode conversar com outras pessoas para ampliar a indignação. A Socorro diz assim: Recife está preparado para se rebelar e sair às ruas. Pode me chamar que eu vou. Porque, assim, quando a gente vê o que 1% da população, que acho que não dá nem 1% esses bilionários, fazem com os recursos públicos, gente, porque a gente está falando de recursos que nós trabalhamos e nós produzimos. E quando a gente demora 40, 50 anos para construir uma estatal, né, uma Petrobras da vida, uma Eletrobras da vida, e elas começam a servir de fato ao povo brasileiro, eles vêm e falam: não, nós também vamos pegar essa fatia. Vai lá, privatiza, né? A marca BR, minha gente, foi parar na mão de quem? Do Sucupira, o mesmo que deu o golpe nas Americanas. A marca BR, a marca mais importante da Petrobras, está na mão desses sujeitos. Então,
a gente precisa fazer com que as pessoas saibam. As pessoas não sabem. Se soubessem, a gente estava todo mundo indignado. Então, acho que o primeiro passo é essa conscientização. A Andréia Marcolino, muito obrigado pelo superchat. Olha, finalmente o superchat no Fórum Sindical. A Andréia diz: o governo precisa fazer coletivas semanais para expor tudo o que está acontecendo para chegar ao povão. Agora é pior, pois está parecendo que o governo está fraco. Tem pontos que não podem ceder, pelo menos sem brigar. Eu estou naquela velha esperança que quando o Lula ganhou em 2002, eu sei, minha gente, que a situação é completamente outra. A gente está num avanço global, né, da ultradireita, do fascismo. A gente está em outro contexto. Mas eu sei que eu tinha dúvidas em 2005 se o Lula ia ser reeleito. Lembre-se que em 2005 veio, inclusive, o escândalo, uma fabricação do escândalo da P470 que chamaram de mensalão, que foi, na época era a Lava Jato do período. E o Lula foi reeleito, né? Ele teve muitas dificuldades, a gente não ficou feliz. O Lula pega um governo quebrado, destruído, um Estado destruído. Bolsonaro veio, como ele disse, em 2018, para destruir. E ele fez isso com muita eficiência. Então, assim, os desafios não são poucos. Eu sempre disse, o Lula tem um compromisso com o Brasil que eu respeito profundamente, porque se eu tivesse passado por 1/10 do que o Lula passou, eu não teria esse compromisso. Eu ia cuidar da minha vida. Mas o Lula não. O Lula passou por tudo o que passou e vai encarar, né? Vem para uma eleição dificílima encarar um país quebrado que ele está tentando reerguer. De fato, a comunicação não é simples, não é fácil. E eu acho que o PT tem que aprender muito sobre comunicação. Mas não sei também se institucionalmente isso acontece. Para mim, para além da comunicação institucional, nós, do campo da esquerda, temos uma tarefa muito grande de fazer essa disputa. E as pessoas estão cansadas, estão envelhecidas e não fazem essa disputa. Solução pronta a gente não tem, não. Infelizmente, a gente não tem. A Rosângela já chegou, eu vou colocar lá na rede, vou deixar o Heleno dar os seus recados finais e vou ficar com o Ademar, porque o Ademar está no INEP e a gente vai falar de outro ponto aí que a Petrobras é importante e ele pode ajudar nisso também. Heleno, meu querido, o que a gente faz agora? Foi para o Senado, né? O que a educação vai fazer? Continuar mobilizando. Eu acho que tem uma mobilização imediata, né, que as redes sociais estão nos ajudando no contato com o Senado. Vamos estimular as entidades filiadas nos estados e municípios a fazer um diálogo com os eleitores, os senadores e senadoras, né, localizar, discutir, mostrar o que está acontecendo, para que eles também possam nos ajudar na cobrança. Eu votei em você, votei no seu Senado, então eu quero que você respeite o direito à educação, respeite o direito à saúde, né, minha e dos meus familiares. Então, fazer essa mobilização. E esse trabalho intenso, eu acho que nós somos uma nação que precisamos ter um trabalho de conscientização política muito forte, e isso não se dá no clicar dos dedos, né? É preciso ter participação social, é preciso ter envolvimento. Eu acho que o que nós pensamos com relação ao Comitê Popular de Luta é um instrumento. O Comitê Popular de Luta tem que ir para dentro dos bairros, para dentro da comunidade, tem que encontrar formas. A população não aguenta ficar só nas conversas. É preciso ter o teatro, é preciso ter a dança, é preciso ter a música, é preciso ter o folclore, é preciso ter elementos que levem o povo a pensar, né, de forma lúdica também e a refletir, né, sobre este peso que cai sobre as suas costas quando representantes do povo, que muitas vezes, durante a eleição, vai lá comprar o seu voto, né, faz o que faz conosco. Então, um trabalho muito intenso, que não é para agora, talvez não seja para a nossa geração, mas preciso começar agora ou recomeçar. Cada vez que isso aconteceu, né, nós fomos interrompidos por um golpe militar, um golpe civil-militar, um golpe jurídico, militar, político, sempre. Mas nós não podemos desistir.
colocar as nossas forças para dialogar com esse povo, fazer com que compreenda e, quem sabe, as gerações futuras vão ter a força necessária para combater, né, pessoas que assumem o lugar de representação do povo para sugar o povo, para tirar o seu direito, para tirar os seus valores econômicos, o seu dinheiro e utilizar para colocar na mão de poucos. Então, é um trabalho que não é fácil, a gente sabe disso, mas é possível começar com o Comitê Popular de Luta. No caso da educação, com o Fórum Municipal Popular de Educação em cada município, fazendo debate, fazendo reflexão, ajudando a comunidade escolar a pensar sobre o nosso país. Então, é pensar, discutir, né, e agir, né, de forma coletiva para fazer esse tratamento necessário. Maria Flor, muito obrigado mais uma vez pelo convite, né? Mais uma vez aqui no Improviso com você, do local, do espaço, mas acho que deu tudo certo hoje, melhor do que da vez passada. Ficamos mais tempo aqui e esse tempo, esse espaço é importante para manter esse processo de mobilização. A comunicação é um dos eixos estratégicos da nossa confederação, junto com a formação política, e estar aqui com você é um prazer imenso, né? Divulgamos em todas as nossas redes. O Mário Sérgio, que aqui nos acompanhou, é um dos nossos diretores, também divulgando o trabalho. A educação está aqui presente, junto com o Fórum Sindical, fazendo a luta coletiva. Um forte abraço, obrigado. Ademar também, muito obrigado pela sua fala e seus ensinamentos. Sigamos firmes na luta. Tchau, Heleno, querido. Boa noite. Boa noite. Ademar, ele vai ficar mais um pouquinho com a gente, mas a Rosângela já chegou. E o segundo ponto... Ademar, eu queria só que você... eu vou fazer a pergunta, porque a Rosângela escreveu um texto, né? Essa semana também a outra pauta da mídia foi o meio ambiente. Aconteceram de lá para cá mais coisas, né? De novo, este congresso fez uma lambança, inclusive mexendo nas pastas ministeriais, uma coisa de louco, que onde já se viu a invasão de poder desta maneira, inacreditável, né? Uma tentativa aí de enfraquecer fortemente, né, a política ambiental e o compromisso ambiental que a campanha do Lula com Marina Silva, com os povos indígenas, enfim, fizeram. E aí a questão é a exploração do petróleo na bacia da Foz do Amazonas. A Rosângela escreveu um texto defendendo que a Petrobras ela tem conhecimento técnico, ela tem gente responsável, né, bastante responsável, que não vai de encontro, não vai destruir o meio ambiente. Então, eu queria que a Rosângela falasse um pouquinho desse artigo, né? Há uma polêmica, por quê? Porque o IBAMA negou o licenciamento. Desde 2013, não é isso, Rosângela, que tem o projeto, né, para exploração. E aí, qual é? E a Marina defende que foi uma análise técnica do IBAMA. E no seu texto você diz, não, é longe da Foz, né? Você fez inclusive um mapa, eu queria que a Tati colocasse esse mapa, por favor, na tela, que a gente, no Tati, acho que a Tati está abrindo. Daqui a pouco a gente mostra o mapa que a Rosângela colocou no artigo dela. Eu queria te ouvir um pouquinho, Rosângela, conta um pouquinho o processo, porque daí a gente entende aonde que a gente está aí. Como você disse no artigo, eu acho que você tem toda a razão, a gente quase não está conseguindo discutir fato. Está tudo com um viés ideológico tão grande que a gente fica perdido, não sabe para onde vai, né? Olá, boa noite, Fro, boa noite, Ademar. Boa noite a todas e todos que estão por aí com a gente agora ou estarão depois. Muito bom estar aqui de novo. Obrigada pelo convite. Então, essa questão da margem equatorial e da Foz do Amazonas, né? Eu estava quieta, mas aí chegou uma hora que não dava mais para ficar quieto, né? A história dessa locação aí, dessa perfuração, ela começa lá nos leilões da ANP de 2013,
O leilão que ele citou, esses blocos, né, depois da quebra do monopólio, toda a exploração é concessão, ou, né, no caso de concessão, né, teve regimes especiais aí para o pré-sal, e então as empresas participam de uma licitação na ANP e oferecem um bônus e algumas propostas, né, firmes do que vai fazer, vai furar tantos poços, vai fazer isso, vai fazer aquilo, enfim. Na época, a Petrobras não levou. Esse bloco já passou pela BPM, parece, pela Total, o licenciamento ambiental sempre foi um problema ali. Eu acho que, assim, o primeiro problema que a gente tem, né, é um descompasso, uma desarmonia entre as agências reguladoras e as instituições, os órgãos fiscalizadores. Nós tivemos um leilão, eu acho que foi em 2021, que eu soltei um artigo, um leilão na margem, não era na margem equatorial, era na margem leste, do sul do Brasil até lá no Rio Grande do Norte. E esse leilão, para licitar blocos, ele continha várias áreas de altíssima sensibilidade ambiental, altíssima. Tinha abrolhos, tinha uma área na região ali do Rio Grande do Sul, Bacia de Pelotas, que era uma região sensível para uma espécie de golfinhos raríssimos. Tinha Fernando de Noronha, região de Fernando de Noronha, eu me lembro, tinha mais uma área de altíssima sensibilidade ambiental, que provavelmente não haveria licença para aquilo, e a ANP colocou tudo no bolo para licitar. Então, assim, acho que primeiro precisam conversar as duas agências, né, e dizer assim, isso pode, isso não pode. Não adianta a ANP colocar uma série de áreas, de blocos em licitação que não estejam aptas para licenciamento ambiental. Né? O caso da margem equatorial aí, da bacia ali do Foz do Amazonas... A gente já tem um mapa, Rô. Deixa eu mostrar o mapa para as pessoas localizarem. Esse mapa, inclusive, foi divulgado pela própria Petrobras. É um mapinha que está ali, ó. Então, o bloco que a gente está pleiteando fazer um poço para ver se tem petróleo mesmo, é lá em cima, lá na costa do Amapá. Né? A gente está numa lâmina d'água, eu não estou conseguindo enxergar aqui, mas é uma lâmina d'água de quase 2.000 metros, não é uma lâmina d'água rasa, está mais ou menos então, mais de 150 quilômetros, eu vi um artigo que está 175 quilômetros da costa do Amapá e mais de 500 quilômetros da foz do Amazonas. Então, o que gera muita confusão nesse processo é que tem muita desinformação. E como está muito ideologizado o debate, e não é dentro do IBAMA que está ideologizado, é na mídia, né? Então, porque isso está tendo um uso político muito forte, né, para colocar em xeque o próprio governo Lula, né? Olha, você diz que o meio ambiente é mais importante, vai furar na Amazônia. Eu vejo jornais aí falando, televisivos, falando que vai furar na Amazônia. Bom, na Amazônia mesmo, a gente tem uma produção de campo maravilhosa, que é o urucu. Foi descoberta na década de 80 e é uma das vitrines ambientais para o mundo. A gente fez isso e faz até hoje com muito respeito ao meio ambiente, com sustentabilidade mesmo. É uma referência para o mundo de como fazer uma exploração, uma produção de petróleo. A gente produz gás e produz um petróleo muito leve, lá de altíssima qualidade, no meio da selva amazônica, com no mínimo o meio ambiente. Né? Exemplo e é referência para o mundo. Então, assim, existe muito essa exploração. Então, começa primeiro com a denominação. A gente dá nome para as bacias geológicas dependendo da área. Por exemplo, aqui no sul do Brasil, sudeste, sul, a gente tem a bacia do Paraná. É uma bacia sedimentar geológica que envolve também a bacia hidrográfica do Rio Paraná. E assim a gente faz, né? Tem a bacia do Amazonas, a bacia do Tocantins, a bacia do Amazonas, tem a bacia de Santos, a bacia de Campos, que aí já é em mar, então dá outro nome. Então, a gente costuma denominar muito com a relação geográfica do local,
que abrange essa bacia. E essa região é a bacia da Foz do Amazonas. A Foz do Amazonas realmente é uma área sensível, né? Ali nas regiões de água rasa tem corais. Lá onde a gente está não tem, né? Quais seriam, né? Eu olhei muito pouco, muito rapidamente, até preciso aprofundar mais, mas do que eu consegui levantar, as áreas de sensibilidade ambiental para essa locação, para essa perfuração específica, elas estão na costa, que seriam manguezais. Só que foram feitas lá atrás, a partir desse leilão de 2013, a BP fez estudos havendo um vazamento, para onde as correntes marítimas levariam esse petróleo que vazou. Não trazem para a costa do Brasil, não trazem. A tendência é ir para alto mar ou mais lá para a região mais equatorial ainda. E esses estudos foram refeitos agora, né? Temos modelagem matemática, são simulações de matemática sobre as correntes marítimas, porque a gente tem vários, né, quanto maior a lâmina d'água, maior a complexidade das correntes, e as simulações confirmam que é extremamente improvável que haverá um toque, a gente fala um toque na costa, né? Mas, ainda assim, a gente considerando, mas... Então, são essas as questões, né, que eu acho que são principais para essa questão do licenciamento. Em se havendo, né, mudou o regime de corrente, ali deu porque tem variações, e está indo para a costa, tem todo um aparato, né, tanto para a fauna, e um aparato também para quando, se acontecer um vazamento lá na locação, a 100 e tantos quilômetros da costa do Amapá, com várias embarcações, com todo o processo que a gente já está calejado de fazer, né, para conter vazamento. Então, eu acho que, assim, e a questão também das comunidades, né, nós temos muitas comunidades tradicionais ali, indígenas e povos originários, né, ribeirinhas, não sei se tem quilombolas naquela região, mas, enfim, nós temos comunidades originais e tradicionais, que também é um ponto que a gente precisa olhar com muito carinho. E várias audiências foram feitas, e várias audiências foram refeitas, né? A área que eu trabalho é uma área que está muito ligada a essa proposta, né? Rosângela, eu quero falar disso agora, porque a gente votou de novo urgência, eu não aguento mais ver esse congresso, as lambanças, né, do marco temporal, a gente vai falar um pouquinho disso, mas o Adhemar, ele vai precisar se despedir. Eu queria, Adhemar, só que você comentasse, porque agora, pelo que eu entendi no artigo da Rosângela, as outras empresas que tinham ganho esse leilão, elas desistiram, e agora isso é da Petrobras, né? A Petrobras que está sozinha neste direito. E está precisando muito, né? A gente precisa muito, muito que a Petrobras tenha o seu 100% aí de exploração, etc., tal, para a gente gerar riquezas, né? Adhemar, eu queria que você está acompanhando esse debate via os petroleiros? Olha, na verdade, a discussão, eu não vou nem me aventurar muito, porque ela envolve uma série de questões que vão desde o plano internacional até a questão da própria sobrevivência da Petrobras, né? Então, só para pegar um exemplo de complicação, dois exemplos do plano internacional. Por uma desses sortes ou azares da natureza, exatamente naquela região, o Brasil faz fronteira com a União Europeia. Por quê? Porque ficou aqui, do período colonial, uma colônia francesa que se chama Guiana Francesa, que é logo do lado ali do Amapá, pertinho de onde está esse poço. O mapa, inclusive, mostrava isso. E existe uma possibilidade que, no caso de um eventual vazamento, isso atinja esse tal território francês da União Europeia. Então, só isso já seria um problemaço, né?
A outra coisa é que o governo Lula, inclusive antes de assumir, o Lula foi à COP lá no Egito, e o governo Lula assumiu o discurso ambiental como um discurso importante enquanto estratégia desse governo de se reinserir na comunidade internacional. Não é um ativo importante do Brasil. Agora mesmo você vai ter reuniões da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, o tal do OTCA, que vai ser em Belém. Logo em seguida, não sei se no ano que vem ou no ano seguinte, você vai ter a COP, que provavelmente também vai ser em Belém. Então, tem uma discussão ambiental que o governo brasileiro tomou à frente a nível internacional. E pode perder esse ativo importante se houver um questionamento muito grande dos ambientalistas em relação a esse ponto. Do outro lado, digamos, essa possibilidade de petróleo naquela região, em que alguns falam numa grande quantidade, numa bacia com uma perspectiva de grande quantidade, no momento em que você pode ter a Petrobras tendo uma perspectiva de redução da produção em outras áreas, isso pode ser uma área estratégica para a empresa, e para, digamos, a própria sobrevivência da empresa, a sua capacidade, se você efetivamente jogar aqui dentro para ampliar a capacidade de refino, vai precisar de mais petróleo. Então, existem uma série de elementos aí. O que eu acho é que a discussão está muito pouco pública. Ou seja, as informações que se tem, tanto o relatório do IBAMA, quanto essas informações que a Rosângela está citando sobre a Petrobras, isso não está vindo muito a público de forma aberta. Eu acho que seria importante que esses argumentos viessem a público, todos, para a gente poder fazer uma discussão mais técnica, que possibilite a gente fazer escolhas a respeito do futuro. Do jeito que está hoje, a minha impressão é que você vai entrar naquela famosa disputa de narrativas. E a disputa de narrativas pode ter um efeito muito complicado do ponto de vista de você administrar essa série de problemas, tanto do plano internacional, quanto do plano doméstico, quanto da questão da própria sobrevivência da Petrobras. Eu acho que a gente tem que fazer essa discussão embasada, para que a população brasileira, que em última instância é a dona da Petrobras, tome em si uma decisão a respeito do que fazer com aquela região. Essa população é a dona do território brasileiro e é a dona da Petrobras também. Então, é preciso que você tenha todas as informações para tomar essa decisão. Do jeito que está hoje, com acesso às informações bastante restrito, está me parecendo que o que você vai ter, no fundo, é uma disputa de narrativas. E uma disputa de narrativas, ela sempre vai ser um problema do ponto de vista de quem não tem acesso a informações fidedignas para fazer o debate. Então, essa que eu acho que é a grande preocupação. Se for para disputa de narrativas, vai se transformar numa disputa política, e isso vai ter, digamos, ônus e bônus para todos os lados. E aí é a ver se o bônus é maior do que o ônus ou se o ônus é maior do que o bônus nessa situação. Não é uma situação simples, não é uma situação trivial, que a gente vai ter que administrar, e em algum momento o que vai ter que se fazer é uma discussão, inclusive, da redução de danos de imagem, a respeito tanto para a empresa quanto da possibilidades do ponto de vista ambiental. Então, eu acho que para você superar isso, tem que fazer uma discussão com todas as cartas na mesa, com todos os dados na mesa, para que a gente possa fazer tomar uma decisão, enfim, participar do debate com todas as informações para poder sentir realmente, digamos, e se tiver que fazer uma aposta o mais embasado possível. Sim, por isso que a Rosângela veio para cá,
porque foi o primeiro artigo que eu li que trouxe um mapa, que mostrou onde era, onde que estavam os blocos, e que trouxe outros problemas, né, para a gente pensar, e levantou com muita clareza essa questão da polarização, que já está essa disputa de narrativa. Mas aí, Ademar, eu já vou me despedir de você, que eu vou continuar com a Rosângela, eu sei que seu tempo está apertado. Muitíssimo obrigada. Eu espero que você venha mais vezes no Fórum Sindical. Só me convidar. Estarei aí. Bom debate para vocês. Vou tentar seguir acompanhando, mas não sei por quanto tempo vou conseguir. Mas eu saio daqui a minha imagem e tento acompanhar pelo YouTube aqui. Tá bom, Ademar. Um abraço. Abraços a vocês. Um abraço. Rô, a gente estava falando da sua especialidade, né? Que é, inclusive, isso, com os povos originários, ribeirinhos e tal. Eu queria, primeiro, assim, hoje teve um vídeo, eu queria que a Tati colocasse o vídeo da Célia, primeiro, muito, muito impactante o vídeo dela. Mas nós estamos aqui também falando, já tinha falado em plenário, porque quem usa a caneta para assassinar direito, na verdade, só sofisticar as armas, mas a intenção de matar, não. Então, nesse momento, eu já tinha dito, quem arranca, quem rouba a terra dos povos indígenas, tem nome, tem endereço, tem gabinete, são os 262 deputados que assinaram o requerimento de urgência. Fala que nós que ocupamos território como se fossem invasores, nós já estávamos aqui. O Brasil começa por nós, um Brasil que começa por nós, mas não leva em consideração o povo originário que defende não somente um bem prestado a nós, mas sobretudo um bem prestado à humanidade. São assassino, e é um genocídio legislado, é usando a estrutura do Congresso Nacional para arrancar, para matar o direito. É forte, né, a fala dela? É forte e muito verdadeira. É forte e verdadeira, mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando, a Célia é congressista também. Ela sabe muito bem quem é esse Congresso, como é que se cria estratégias. Essa pode ser uma, né, da denúncia do impacto de mobilizar a sociedade contra esses oportunistas do marco temporal. Mas essa é uma questão. O Ademar estava falando, a gente tem uma imagem, o Brasil começou lá no Egito, que foi aquela coisa bonita, a Marina foi todo mundo. O Brasil está trazendo recursos, trouxe da Alemanha, trouxe Portugal, trouxe Japão, né? O tempo inteiro. O Fundo Amazônico, né? Voltou, né? Essa é uma estratégia do Lula, né? Com esse Estado quebrado e com essas amarras todas, fiscais, cambiais, o Lula está apostando nas relações externas para trazer investimento, para poder fazer, para poder governar, porque como é que faz? E aí, quando eu li o seu artigo e estou vendo essa movimentação do Congresso, dá um pouco de pavor, assim, né? Como que a gente vai sair desse nó? E eu acho que você traz elementos bem interessantes, né? Olha, o impacto, a gente tem exemplo lá no Amazonas, a gente não tem histórico de acidentes, é distante da bacia da Foz, ou seja, você trouxe um monte de elementos. Mas por que o IBAMA negou? Por que o IBAMA não deu? É isso que eu queria saber, porque a Marina fala com todas as letras, né, que não foi uma decisão ideológica do IBAMA, foi uma decisão técnica. Você começou falando que essas agências precisam dialogar e conversar. Mas, assim, você teve acesso ao relatório do IBAMA? O que o IBAMA lê? Eu tive acesso, mas eu não consegui ler. Me mandaram e eu não consegui ler, porque está uma pauleira danada, né? Existe um debate técnico, a Petrobras afirma, e eu acompanhei parte, né, porque na minha gerência trabalho também nessa área, minha gerência é a gerência que dá a alocação do poço, né, eu estou um pouco tecnicamente afastada, porque tenho CA e eu não consigo me mergulhar muito no assunto,
Mas o corpo técnico da Petrobras é um corpo técnico muito preparado e muito comprometido, né, com essa questão do respeito à segurança operacional, à questão ambiental. A gente está com um passivo, a imagem do Brasil está com um passivo absurdamente negativo por conta dos 4 anos de fascismo, né? Não houve um bioma brasileiro que não fervesse em chamas, né? A destruição foi assim, então, assim, resgatar essa imagem, o Lula está fazendo isso muito bem. Mas quem é que toma? Eu acredito que não seja no IBAMA essa polarização ideológica de novo, né? Essa disputa de narrativas, como diz o nosso colega Ademar, e que eu falo também, né, que eles vão desviando porque eles usam esse debate, que ele é muito importante, ele tem que ser debatido e tem que ser debatido tecnicamente, o problema é técnico, né? Politicamente, a gente tem que ver o seguinte, olha, é importante para a região e para o Brasil a gente explorar petróleo ali? É muito importante. É muito importante. Não é só para a região amazônica, é para o Brasil todo. Aí vem a outra questão, aí vem a questão técnica. É viável fazê-lo sustentavelmente? Aí é esse debate, né? O debate, acho que político-econômico já está definido. É importante para o país? É sim, é muito importante para o país, né? A gente precisa ter soberania energética, ninguém vai ficar sem petróleo daqui a 5 anos, ninguém vai deixar de usar petróleo daqui a 5 anos. A transição, ela é lenta, ela não é para agora, ela é médio para longo prazo. As fontes alternativas que nós temos todas têm os seus problemas, nós não conseguimos ainda dimensionar os impactos de cada uma delas, seja eólica, seja solar, seja hidrogênio verde, seja a hidrelétrica, que é limpa, mas ela tem impacto, ela é limpa, ela não tem emissões, mas ela tem impacto brutal no meio ambiente. Né? Então, assim, isso tudo não está resolvido, e a gente tem que financiar a transição, e a gente tem que repor as reservas, porque as reservas vão começar a decrescer, faz parte, se a gente está produzindo, está tirando, não é renovável, então vai começar a decair, né? Então a gente precisa repor, a gente precisa financiar a transição, e isso tudo são décadas, né? Não é para agora. Então, é importante, acho que a questão política, econômica, estratégica, já está definida. Falta dizer a discussão que está faltando fechar é a técnica, se dá para fazer sustentavelmente isso ali ou não. E a gente acredita na Petrobras que sim. E a gente tem certeza que sim. Se eu tivesse alguma dúvida, eu sou ambientalista, antes de ser geóloga, antes de ser petroleira, eu já defendia a Amazônia. Aos 17, 18 anos em São Paulo, eu fazia passeata em defesa da Amazônia, né? Então, assim, isso já está no meu sangue. E se eu tivesse alguma dúvida de que isso teria um desastre ambiental na região, eu não estaria defendendo isso. Sim. Eu tenho certeza absoluta que nós podemos fazer isso com todo o zelo, com todo o cuidado, com toda a segurança. E que se caso alguma coisa sair fora, e acidente acontece, né, a gente está preparado para mitigar. Eu acho que o que faltou, porque a primeira licença, a primeira autorização que veio, né, na época, 2013, quando houve essa licitação, e tem um dos comunicados da Petrobras que ela cita que estava tudo resolvido no IBAMA, né, porque essa análise de áreas sedimentares, análise, 3 As. Análise, me deu um branco aqui, mas enfim, esse estudo que é regional, que precisa ser feito para áreas que vão, para a fase da produção, via de regra. Nós estamos muito longe da fase de produção, a gente nem sabe se tem petróleo. E é um estudo que quem tem que fazer é o governo, não é a Petrobras. Entendi. Esqueci a sigla toda, é análise ambiental de área sedimentar, isso. Análise ambiental de área sedimentar, são AAS, são 3 As. É uma portaria interministerial que envolve o Ministério de Minas e Energia e o Ministério do Meio Ambiente. Provavelmente, entre 2013, Lava Jato, o golpe, isso tudo se estagnou. Entendi. Eu, inclusive, critiquei as licitações na época que tinham essas áreas de alta sensibilidade já definidas, né?
que era Atol das Rocas, lembrei, Atol das Rocas, Fernando Noronha, Abrolhos e uma região de Pelotas ali que tinha os golfinhos migratórios ali, que são raros. Eram 4 áreas bem sensíveis e ninguém licitou. E aí eu faço, inclusive, um post na época dizendo, o pessoal começou a criticar a Petrobras não pode ir. Eu falei, antes de alguma empresa decidir ir, precisa que a ANP nem coloque em licitação uma área dessa. Mas ninguém foi, né? Ninguém foi. Enfim, o custo ambiental é muito caro, né? Porque a gente tem outras alternativas que não essas. Enfim, então, assim... Tá. Rosângela, só para eu entender uma coisa, a partir do seu estudo, que está pautado também nas análises que a Petrobras tem feito, o corpo técnico tem feito, como é que vocês vão, até no conselho, eu acho, né, que isso vai ser discutido, quais próximos passos? Porque eu acho que daí, se o IBAMA fez negou para a fase de produção, se a gente nem sabe se tem petróleo ou não, que é perfuração, qual é o próximo passo? É um novo pedido? É o governo fazer esse AAS? Qual é a próxima? Não. A Petrobras já se manifestou, o Ministério pediu que a Petrobras insistisse, né? Porque, assim, é como o Ademar falou, a gente tem ali na Guiana, a gente está produzindo, está bombando, a Guiana Francesa já está com o PIB, a renda per capita super alta, está furando, a produção já está a menos de 100 quilômetros da gente, né? Ali no litoral da Guiana Francesa. Então, assim, o que a Petrobras está fazendo? O Ministério a Marina abriu, e o IBAMA abriu essa possibilidade, depois da reunião que houve em Brasília, entre os 2 ministérios e o presidente da Petrobras, de um recurso, né? Provavelmente isso não vai ser decidido num curto prazo, né? Sim. Porque ela insiste na análise ambiental das áreas sedimentares, que é esse estudo que tem que ser feito, que não foi feito, né? Porque a gente depois teve golpe, teve fascismo, e o meio ambiente... Ela está correta, né? Ela está correta, ela está correta. Não existe... a polarização ideológica não é entre IBAMA e Petrobras, não é entre os ministérios. É entre a mídia que usa isso para colocar em xeque não só o governo Lula, porque você pode fazer, nós fazemos exploração de produção de petróleo na Bacia de Santos e de Campos, em alto mar, e a gente nunca teve um acidente grave aqui, né? A gente não vai parar de produzir, de fazer nada para salvar o meio ambiente, né? Nós vamos mudar, se a gente conseguir mudar o padrão de consumo, pode ser. Vamos voltar para a caverna, né? Não vamos ter nem bicicleta, porque pneu de bicicleta usa petróleo para fazer, né? O asfalto que a gente anda com a bicicleta também. Também, enfim. Então, assim, essa coisa xiita não é o que está em jogo, né? Então, dá para fazer? Dá para fazer e tem que ser feito com respeito ao meio ambiente, com sustentabilidade. Então, vai haver um recurso, vão ser propostas mais medidas para atendimento à fauna, vai ampliar, mais embarcações, a gente tinha oferecido, parece, 6 ou 7 embarcações para uma perfuração. Na Bacia de Campos, nós temos 7 para atender um acidente, na Bacia de Santos, nós temos 6. Então, assim, a gente achava que estava bem superdimensionado, né? Mas isso virou o foco do planeta, né? A Amazônia virou o foco do planeta, principalmente depois do estrago que o fascismo fez aqui. Sim. Né? Então, assim, o que eu acho que é muito ruim nesse debate é que se tirou o foco técnico dele, né, para ficar numa polarização ideológica, para tentar colocar em xeque o governo Lula e o próprio presidente da Petrobras, porque tem aqueles que falam, mas você não vai investir na transição energética? Eu tenho que tirar dinheiro em algum lugar, né? E a transição energética, ela não vem de um dia para o outro. Eu li um estudo que saiu na Brasil de Fato, que eu acho muito importante as pessoas conhecerem, e deve ter muito mais coisa que eu ainda não conheço, um estudo sobre o impacto das eólicas no Agreste. Tem impacto, gente. Tudo muito tem. Grande. Então, muito grande. Então, assim, não tem uma solução pronta. Eu acredito, pessoalmente, que vai ser sempre uma associação de fontes. E que o petróleo não some, até porque nós temos petroquímica. Sim. Né? Não é só combustível.
Sim. Então, assim... Mais de 300 produtos, né, na cadeia produtiva. Rosângela, você travou. Caiu, Tati, a minha convidada? Ou eu que caí, meu Deus. Alguém diga. Ai, ela travou. Isso, Que pena. A gente está bem no finalzinho. Eu queria que ela se despedisse. E vamos colocar o vídeo da Marina Silva, que eu já tinha separado, para ver se a Rosângela volta para ela encerrar. A proposta de retirada da demarcação de terra indígena e da FUNAI, do Ministério dos Povos Indígenas, é algo que é um sinal, um dos piores sinais. São 500 anos de história em que todos nós, decidimos o que fazer para nós mesmos. Estamos dizendo que os indígenas não têm isenção, bolo, para fazer o que é melhor para eles mesmos em relação à demarcação de suas terras. Se o critério é que quem defende meio ambiente não tem isenção para defender meio ambiente com os órgãos de meio ambiente, se dizem que quem é indígena não tem isenção para cuidar dos órgãos que cuidam dos povos indígenas, daqui a pouco vai se fazer uma lei para dizer que o Ministério da Fazenda não tem isenção para ficar com a Receita Federal. Porque, afinal de contas, o Ministério da Fazenda quer arrecadar. A questão é que nós agimos, mas agimos de acordo com a lei. O ministro da Fazenda não pode mandar a Receita Federal tributar, confiscar os bens das pessoas. Eles agem de acordo com a lei. E, de acordo com a lei, ele tem isenção para ter a Receita Federal. A Soninha Guajajara não vai demarcar terra indígena invadindo terras que não estejam de acordo com a lei. E, de acordo com a lei, ela tem isenção para ter a FUNAI e a demarcação das terras indígenas. Eu paro por aqui, porque nesses 4 anos, se Deus quiser, nós haveremos de, junto com essa casa, junto com o Senado da República, ajudar o Brasil a transitar, mesmo na divergência. Eu gosto tanto da Marina. Agora, Rosângela, você está travada, mulher? Oh, meu Deus, não termina esse programa e eu não consigo ouvir a Rosângela. Caiu de novo, travou de novo. A internet dela está ruim. Pessoal, é chato demais terminar o programa assim, porque eu tenho certeza que a Rosângela já veio aqui algumas vezes. Vocês viram o quanto que ela é competente, né? Uma engenheira, geóloga e geofísica. Então, a Rosângela é muito séria no que ela fala. Ai, destravou. A gente... Que bom, porque a gente precisa terminar esse programa. Rosângela, eu queria que você fosse para o... Finalmente, a gente estava vendo o vídeo da Marina e da Célia. Eu espero que a Marina e a Célia acampem nesse parlamento, acampem, converse, porque, meu Jesus Cristo, né? E com os argumentos que eu acho que a gente já trouxe nesse programa. Há um ativo do Brasil e de Lula e de Marina Silva, que é a defesa do meio ambiente contra o fascismo, né? Então, a gente precisa levantar ainda mais, né, que este governo representa desenvolvimento sustentável, representa a transição energética, mas representa geração de emprego decente. Então, eu quero muito que a gente volte a conversar, eu quero que você me diga, que você vai acompanhar, eu tenho certeza, essa história, para a gente voltar e trazer mais informações para as pessoas, porque aqui a gente trabalha com fato, com dado, né? Não pode deixar, eu quero voltar, assim, vou me aprofundar mais, mas eu só vou fazer isso depois da reunião do Senado semana que vem, que eu agora estou apertada de coisa. Me aprofundar mais e trazer mais... Inclusive, eu propus isso no próprio Conselho, que a Petrobras fizesse uma campanha de esclarecimento da opinião pública da sociedade brasileira,
Não basta você debater com o IBAMA, com o Congresso, ou com apenas aqueles debates locais, né, que tem que ser feito às audiências públicas, nós precisamos esclarecer a sociedade brasileira. Eu sou, por exemplo, eu sou contribuinte há anos do Greenpeace. Eu recebi e-mail do Greenpeace: olha, Vitória, não vão mais furar nos corais da Amazônia. Meu Deus, não tem coral ali. Então, assim, gente, tem muita desinformação, né? Eu espero que a gente consiga fazer uma campanha de esclarecimento maior, porque acho que o debate é importante, mas ele tem que ser feito em cima de fatos e dados, né? E esse uso político é muito prejudicial. Eu estou muito triste, estou muito brava com o que o Congresso fez com esse Ministério do Meio Ambiente, com a questão dos pobres. Um absurdo esse centrão, que a gente guarde isso para aprender, ver se a gente consegue aprender que não basta eleger um presidente bom, se o Congresso for ruim e ele é pior do que o anterior, nós não conseguimos avançar. O compromisso desse governo, nosso compromisso, é, sim, como você disse, o desenvolvimento sustentável, né? Aí a gente, quando fala sustentável, isso implica em bons empregos, em vida, em condição socioeconômica para a população, em preservação do meio ambiente, tudo junto e misturado. Nada é mais importante do que o outro, tudo é importante, né? Então é isso que a gente está buscando. Me chama de novo que eu volto. Ah, claro, eu adoro quando você vem aqui. O Sérgio está dizendo para a gente, muito obrigado, valeu, ajudou muito a entender essa semana da gota. Sérgio, eu estou sentindo a mesma coisa. Aí eu sentei e falei, gente, eu preciso entender isso. Então eu vou trazer alguém que entenda sobre essas duas questões que a gente trabalhou aqui, o arcabouço fiscal e a questão ambiental na bacia da Foz do Amazonas, para a gente poder debater com qualidade, né? Sem esse monte de achismo, minha gente. O mundo está muito complexo para a gente só agir emocionalmente e como se fosse torcida de futebol. Não é. Não é. Nós estamos num enrosco danado. A gente precisa gerar emprego, mas a gente não pode destruir o meio ambiente. Então, qual vai ser o caminho? A Rosângela vai acompanhar isso e a gente vai voltar aqui outras vezes, porque, olha, aquela é uma região profundamente rica, é o nosso grande ativo, né? O ano que vem está lá, o clima todo, os ambientalistas, todo mundo vão lá para Belém, né? Para a região do Amazonas, para debater e discutir. A gente tem que ter isso claro e tem que explicar. O que a Rosângela falou, a produção que se tem no Amazonas é quase sem impacto ambiental, é modelo no mundo, isso precisa ser mostrado. Rosângela, as pessoas não sabem disso. Esta é uma campanha muito boa, porque a gente trabalhando, mostrando a realidade, né? Mostrando na prática, é uma campanha efetiva, né? Então, eu queria me despedir de você. Eu acho que Lula e Gleisi vão entrar em campo. Eu queria que a Tati terminasse com esses dois tweets, o da Gleisi, né? Essa coisa que deixou a gente muito indignada, né? Sobre o atraso ocorrido ontem no Congresso, vamos trabalhar para que seja revertido. Sobre esses vamos ao STF para rever a estrutura do meio ambiente e povos indígenas. E Lula vai vetar a flexibilização da proteção à Mata Atlântica. Sobre PL 490 do marco temporal, vamos fazer pressão para que o projeto não seja aprovado. A sociedade precisa nos ajudar a enfrentar a direita no parlamento. Vocês veem, essa é uma posição da presidenta do PT, né? Então, se tem um compromisso que o PT não pode abrir mão, né? Não pode abrir mão, é a defesa dos povos indígenas, a defesa do meio ambiente. O PT nasce assim. O PT nasce com esse compromisso. Esse é um compromisso que não se abre mão, né? E o Lula entrou também em campo. Você separou o tweet do Lula? Acho que deve estar... Tati? Não, você não me mandou, não, Fro. Não, acho que estava no programa, eu achei que já estava no... Bom, o Lula também entrou em campo dizendo que a gente não tem medo de fazer política e que ele vai partir para a política. Ele vai, óbvio, minha gente, o Congresso não pode dizer como é que tem que ser os ministérios. Que diabo é isso? Né? O Gilmar Mendes já teve a ousadia de dizer que ministro que a Dilma poderia escolher ou não. E olha no que deu.
Então, chega dessa palhaçada, entendeu? A gente vive numa república ou não? Cadê a autonomia dos poderes? Né? Eles têm que dialogar, mas que isso? Isso é uma invasão de poder absurda. Então, a gente vai terminar esse programa. Já tem o teaser, né, do documentário, Tati? Tem sim, vou colocar um aqui para você, tá? Ou você quer que coloque e já encerre? Não, a gente vai colocar e encerrar. Eu vou me despedir de vocês que tiveram o tempo inteiro aqui com a gente. Muito obrigado, Sérgio, Márcia, Veraniza, essa gente bonita da comunidade Fórum, né? Preocupada com o Brasil e preocupada com esses debates. Obrigada, minha querida Rosângela, o Heleno, que já foi, o Aldemar, que já foi. Até quinta que vem. Quinta que vem a gente vai trazer 2 economistas. Vocês viram que eu tô, né? Com sangue nos olhos com essa economia, e a gente tem que mudar isso. Vem o Pedro Rossi e vem a Juju Furno, a Juliana Furno, a gente vai discutir o novo livro deles, tá bom? Beijo imenso, Tati, muito obrigada ao Comunidade Fórum. Eu passei a mão no telefone e liguei para o presidente Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional, que estava no interior da França, com a esposa em férias. E o presidente Pacheco atendeu e falou o seguinte: o que está acontecendo aí, Randolfo? Ele disse: está acompanha aí pela TV. Ele disse: soube que invadiram o Congresso. E aí ponderei com ele: presidente Pacheco, o senhor tem que voltar agora. Está em curso um golpe de Estado. Por volta de 4h10 da tarde, foi que eu me toquei: é o seguinte, não, vem cá, está ocorrendo um ataque, os bolsonaristas ocuparam a Praça dos Três Poderes, ocuparam o Palácio do Planalto, e nós estamos aqui expostos, né? E quem nos alertou disso foi o Ricardo Amaral. Olha, você tem que sair daqui agora, de imediato.